Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saidelis, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos começar a montagem do cabide. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiros, parceiras do nosso canal, nós chegamos no momento de iniciarmos a remontagem do nosso cabide. Ainda faltam aqui algumas ações, como por exemplo a tonalização dessa parte aqui. Falta ainda fazer o outro nos mesmos moldes que a gente fez este, que vocês assistiram. Mas a gente quer começar já a dar uma forma para que vocês possam ir entendendo um dos processos mais complicados, que é a chamada remontagem. Complicadas no sentido, por exemplo, quando a gente tem um móvel, tipo uma cristaleira, uma cômoda, coisas desse estilo, que são móveis estruturais, essa parte da remontagem, a gente sempre começa pela base e vai subindo, né? No caso do nosso cabide aqui, como não tem nada estrutural, a gente vai fazer uma coisa muito parecida, mas vocês devem lembrar, lá no início, quando a gente mostrou esse cabide, ele era todo bamba, ou seja, ele não tinha uma posição certa. Por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês os pezinhos que ele tinha. Ó. São pés, como vocês podem ver aqui, completamente diferentes uns dos outros. Maior, mais baixo, mais alto e tal. Isso aqui foi um trabalho feito ao longo do tempo, evidentemente, né? Que se foi ajustando para que ele ficasse ereto. Nós precisamos resolver isso. E este então é o objeto do programa de hoje. Nós vamos tentar mostrar aqui umas soluções para a gente conseguir deixar ele ereto de volta e que não precise fazer pezinhos assim nesse formato. Quando o mesmo profissional faz a desmontagem, tem uma coisa muito especial que a gente pode fazer, que são, por exemplo, eu tenho uma tabuinha aqui, ó, a Paula vai mostrar, vou puxar um pouquinho mais para cá, espero que não caia tudo, que é assim, ó, nessa tabuinha aqui estão os diversos parafusos, estão alguns dos taruguinhos que tapavam ali aqueles buracos e tal. Quando uma pessoa desmonta o móvel, e a outra pessoa num determinado momento vai remontar, ou mesmo a gente, passado algum tempo, é de bom tom que a gente pegue, por exemplo, assim, os parafusos, coloque numa fita crepe, cole todos eles ali e marque naquela fita crepe. O parafuso é tal lugar. A gente não fez isso aqui, foi eu mesmo que desmontei, nós aqui desmontamos e tal, e eu vou remontar. Então eu costumo fazer uma coisa, que é isso aqui que está aqui. Eu pego todos os parafusos que nós retiramos do móvel e coloco eles juntos, separo. Às vezes tem centenas de parafusos, né? Quando tem dobradiças, por exemplo, às vezes tem 30, 40 tipos de dobradiça, ou 40 parafusos. Então a gente tem que separar todos eles por tamanho, para que a gente possa então saber qual é a utilidade, qual é a localização dele dentro do nosso projeto. Eu vou tirar isso daqui primeiro, né? Bom, o que nós vamos fazer aqui? Esta é a parte de baixo, certo? A parte de baixo. Aqui vai esta parte aqui que nós vamos colocar depois, certo? Então essa é a parte de baixo do nosso cabide. Nós vamos fazer uma coisa aqui para a gente ter uma noção muito clara de como que o nosso cabide vai se comportar. Eu vou colocar aqui de volta na mesma marcação que tinha antes os nossos parafusos, certo? Os parafusos aqui são 2, são 4 pés, então são 8 parafusos, então aqui eu uso 8. Tem um aqui diferente, porque um quebrou na hora de retirar, certo? Vou usar
uma chavezinha de fenda um pouquinho mais modesta, que é esta aqui. E vou usar a nossa... Nós temos aqui uma cerinha já preparadinha, para a gente colocar aqui um pouquinho de cera, para facilitar então a penetração do nosso parafuso. O parafuso entra aqui, né? Nesse sentido, ali o pé, ele entra aqui. Vamos lá. Não vou apertar assim todo ele, né? Mas apenas para que a gente possa ver a posição que ele vai ficar dentro. Tem que usar uma chavezinha um pouquinho mais poderosa. É claro que isso aqui, o ideal seria que se a gente conseguisse, né, fixar ele na bancada, enfim, para trabalhar, mas é aquela velha coisa que a gente sempre fala, né? Esse aqui é um programa, por ser um programa, tem essas dificuldades. Vamos colocar o outro aqui. Já filmou, tá bom, é suficiente para nós. Estou colocando aqui o último então dos pés para que a gente possa apresentar aqui então o nosso conceito. Pronto, os 4 pés estão colocados. Nós vamos colocá-lo aqui em cima da bancada. Olha só, tirar aqui para que a gente possa ver bem direitinho qual é a nossa situação. Nós temos aqui uma ferramenta, que é uma ferramenta de construção civil, chamado Prumo, que a gente pode então conferir aqui, ó. Tem que ser mais curtinho um pouco. Podemos conferir aqui a posição que a gente tem aqui, ó. Esse lado aqui, vamos ver se a Paula consegue ver ali a luz. Ó, esse lado aqui está encostando aqui na peça. Esse lado aqui também. Se nós colocarmos no lado de cá, a gente vai ver, ó, só para vocês entenderem aqui o que nós estamos fazendo. Dá para ver aí, Paulo? Ó, aqui sobra uma fresta. Então, consequentemente, nós temos que fazer esse ajuste, que a gente pode fazer também da seguinte forma: nós temos uma base plana, né, e nós colocamos o nosso esquadro aqui para verificarmos, né, a posição que ele está. Aqui ele tem com alguma diferencinha, que eu não apertei todo, então ele ficou com alguma diferença aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui. Então, aqui está o nosso cabide com essa diferença. Essa diferença. Nós podemos perceber claramente que, se a gente quiser mais adiante, quando a gente for colocar o pé, nós vamos ter que fazer uns pés assim, diferentes, de tamanhos diferentes, para que ele possa ficar então na posição ereta, certo? Ó, então nós vamos ter que mexer especificamente. Agora nós vamos ver aqui.
Essa é a posição do nosso cabide. Nós podemos trabalhar agora, especificamente, nessas questões aqui. Vamos apertar mais um pouco para a gente ver a posição certinha que ele vai ficar. Ó, a gente pode, já a olho nu, a gente pode perceber que esse lado aqui esse lado aqui, vocês dessa câmera aí, vamos ver se a Paula vê aqui. Ó, dá para ver? Então, consequentemente, ó, tá nessa posição aqui. Se a gente voltar aqui, ó, aqui ele fica encostado totalmente na haste. E aqui desse lado de cá, ele fica afastado. Ou seja, ele tá torto. Isso a gente vê até o olho nu aqui. Ó, desse lado de cá. Então nós temos que mexer aqui nesses dois aqui. Nós vamos tirar dois deles e vamos colocar numa posição diferente. Eu vou mostrar como nós vamos fazer. Vamos tirar esses dois, vamos deixar esses dois aqui, certo? Pra gente conseguir fazer isso. Vamos lá? Vamos apertar bem esses dois aqui então. Trouxe os grampinhos aqui, que é para nos auxiliar neste momento agora. Como vocês podem ver, a altura deste pé para que ele fique na posição vertical, e eu estou conseguindo ver a vertical porque atrás desta câmera tem um pilar aqui da nossa oficina. Então eu alinho o nosso pé aqui lá pelo pilar. Eu sei que aqui ele está perfeitamente de pé, certo? Então aqui eu quero mostrar o detalhe para vocês. Se eu tentar colocar um parafuso aqui, ó, a diferença do furo, ó, enorme, tem mais de 1 centímetro. Colocamos aqui de pé, e vamos colocar aqui, ou seja, o nosso parafuso não vai entrar aqui. Então nós temos duas opções aqui, é isso que eu queria mostrar para vocês, o nosso processo, para que a gente possa fazer isso. Nós vamos refurar aqui e colocar um parafuso na posição diferente. O que vai ocasionar isso? Que essa altura desta cabeça aqui vai ficar diferente desta aqui. Nós vamos colocar os 4 pés perfeitamente alinhados e depois nós vamos fazer um desenho aqui, vamos retirar e vamos passar na lixa para eles ficarem todos alinhadinhos. É isso que nós vamos fazer, tá? Já voltamos. Bom, gente, o que nós fizemos aqui então neste breve intervalo? Colocamos as posições certinhas aqui e vocês podem ver que ele está firmezinho e está alinhado. Então agora nós vamos dar um pequeno furo no lugar diferente, só uma introduçãozinha. Vamos colocar o parafuso novo na outra posição, certo? Na posição que nós acabamos de furar. Agora eu vou fazer aqui desse lado para vocês poderem ver bem direitinho ali. Ó, aqui. Vamos dar
Opa. Vamos alinhando lá pelo nosso palanque. Fizemos um furo novo. Com a nossa chave delicada. Gente, essa chave delicada aqui, quero explicar a vocês que eu sempre faço essa brincadeira aqui. Na verdade, isso aqui era uma chave normal, vocês podem ver que ela até tá bem estragadinha aqui e tal, saiu, né, o cromado e tal. E a gente um dia brincando fizemos esse cabo aqui no torno de embuia e colocamos ela aqui. Colocamos ali e achamos que não ia prestar. E a gente afinou bem ela e ela era uma têmpera muito boa. Consequentemente, ela nunca destemperou e a gente conseguiu fazer um fio bem fino aqui. Um biquinho bem fininho. Então por isso que a gente diz que ela é a nossa chave delicada, porque aqui ela não apanha para parafuso nenhum. E aliás, como aconteceu aqui no cabide, se o parafuso não quer sair, ela quebra. Pronto. Então resolvemos essa primeira parte, que é do nosso alinhamento, do nosso cabide, ok? Agora, gente, nós íamos mostrar mais algumas coisas para vocês, mas nós sentimos que o programa já está ficando um pouquinho longo, porque nós temos uma questão aqui agora que é a seguinte: nós precisamos fazer esse ajuste aqui, ó, das cabeças. Olha só, essa está aqui embaixo, essa está aqui em cima, essa está aqui, ou seja, isso aqui está horrível, está horrível. Nós não podemos fazer um trabalho, deixar um trabalho assim. Então nós vamos marcar agora aqui, né, direitinho aqui assim. Vamos retirar eles daqui, vamos numerar primeiro onde é que é a posição deles, né? E vamos retirar, olha assim, olha o tamanho desse para esse, ó. Vamos retirar. E aí tem um segundo momento, que vai ser no nosso próximo programa, que vai ser o seguinte: a colocação destas peças aqui, ó, que vão aqui. Então, a alteração dessa cabeça aqui não vai interferir aqui, ó, porque os parafusos, os furos estão aqui embaixo, ó, né? Só que nós vamos ter que fazer aqui a mesma coisa, porque aqui vem esta peça, que vai casar ali, ó, certo? Então nós vamos ter que fazer a mesma coisa, vamos ter que fazer duas partes e depois nós vamos ajustar então a altura dos outros. Vocês têm que ver que é um serviço extremamente delicado para o nosso próximo programa. Mostra tua mão que ficou Com... Ah, a Paula me lembrou de uma coisa aqui. Vejam a minha mão. Paula, por favor. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo nesse momento aqui? Uma coisa que nós falamos no programa anterior, que era o grande problema de qualquer tipo de envelhecedor, qualquer tipo de tonalizador. Ou seja, à medida que tu vai manuseando as peças, e a gente nem tinha intenção de manusear muito essas peças, a gente achou que ia ser rápido, como vocês viram, não foi. E o que acontece aqui? A gente vai tirando o material daqui. Então, ao final, ou seja, no momento que nós pararmos, nós vamos ter que refazer esse acabamento aqui. Por isso que no momento do início da montagem, supondo que nós vá fazer um acabamento selador ou goma laca, a gente deve, antes de começar o manuseio das peças da montagem, fazer uma demão de selador, que é a chamada queimada. Pode fazer a queimada com o selador, que é aquele momento que arrepia totalmente as pontas das fibras. A gente passa uma lixinha e pode trabalhar normalmente, que não vai nem tirar o acabamento que está aqui e muito menos sujar a peça. Ou seja, se nós tivermos aqui, se nosso cabide fosse de marfim, uma madeira clara, nós já estávamos com ele totalmente sujo. Por quê? Porque nós estamos manuseando
e as nossas mãos naturalmente levam sujeira, né? Pegamos o parafuso está enferrujado, levamos uma sujeira para cá, certo? E isso, gente, é uma coisa muito importante no processo, neste momento do processo de remontagem. Então, algumas coisas da remontagem: a conferência dos parafusos, depois da conferência dos parafusos, das peças a serem montadas, ó, a gente vai tirando a tonalização. Isso é uma coisa que a gente gostaria muito de deixar bem reforçado aqui no programa de hoje. Então, no próximo programa, agora nós vamos fazer esse trabalho aqui que não interessa para vocês. Vamos refazer essas cabeças, deixar elas todas direitinho aqui e vamos recolocar essa parte aqui que eu falei antes, já na sua posição. E no próximo programa nós vamos tratar especificamente disso. E depois dessa montagem aqui, né, nós temos a parte de cima, né, que é com estas peças aqui, que nós mostramos já num outro momento, que são todas elas uma diferente da outra. Não tem nenhuma peça aqui, dessas aqui, que sejam iguais uma a outra. Pode se colocar de qualquer maneira, que elas vão ser sempre diferentes. Ou seja, nós vamos ter que fazer o mesmo processo que a gente fez lá embaixo. Certo, gente? Mas isso é para um próximo programa. Como eu tinha falado numa outra ocasião, esta é uma das restaurações mais complexas que a gente já fez aqui. Se fosse para cliente, nós não faríamos. Como esse cabide, eu já contei a história do meu avô, né, e tem na minha posse, tem mais de 50 anos, na minha posse. Quando o meu avô me deu, ele me disse que era do bisavô dele, que tinha mais de 100 anos, naquela época. Então, provavelmente, esse cabide tem 150 anos. Por isso que ele tem todos esses trabalhos diferentes aqui na madeira. Certo, gente? Então, tendo 150 ou tendo 100 anos de idade, estando mais ou menos torto ou menos torto, não nos interessa. Porque para nós está sempre presente aquele conceito que vem desde o nosso primeiro programa: preserve seu móvel de madeira, o futuro será mais verde.